Olá, paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia Santiago. E nós estamos aí neste propósito de estarmos o mês de maio orando pelas famílias. E neste momento eu vou estar compartilhando a palavra do Senhor. E eu tenho hoje um motivo a mais para trazer a mensagem do Senhor. Porque primeiramente Deus ele fala conosco. E eu fiquei pedindo, ao Senhor que trouxesse a palavra para que não venha eu falar de mim mesma. Que nesse momento as minhas emoções e os meus sentimentos estejam guardados em Cristo Jesus, para que saia de mim a essência, que é o Senhor Jesus Cristo na minha vida. E o texto que Deus me deu está em Provérbios capítulo 24. Provérbios capítulo 24. Quando eu ler, você aí já vai entender que Deus realmente estará falando conosco. Amém? Verso 1 diz assim: não tenhais inveja dos homens malignos, nem queirais estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém? Amados, olha que coisa tremenda Deus estará falando conosco neste momento. Que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Nós vemos aqui que Deus estará ministrando neste momento ao nosso coração como edificar a nossa família. E nós sabemos aí, amado, que a palavra do Senhor nos dá o entendimento sobre os elementos que são essenciais para a edificação da nossa casa, a edificação da nossa família. Existem as colunas que sustentam a casa. Em ministrações anteriores eu falei a respeito da importância do amor, de nós amarmos com o amor de Deus, que na nossa família tem o amor do Senhor Deus. Falei sobre a importância da alegria do Senhor em nossas vidas. Falei sobre a importância de nós estarmos orando pela nossa família, orando pelos nossos familiares, pela conversão dele. E hoje eu quero falar sobre essa coluna, que é muito importante para que a nossa casa seja edificada, para que a nossa família esteja de pé. E esse elemento é a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos lares, quantas vidas são destruídas? Eu acredito que você bem sabe a respeito disso, por falta de sabedoria. Quantos casamentos foram destruídos, acabaram, foram atingidos por setas malignas por causa da falta de sabedoria. Eu sei que muitas das vezes as pessoas usam esse termo de sabedoria somente para as mulheres, Porque há um texto que fala, que é em Provérbios capítulo 14, no verso 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E a gente sabe que Deus conta conosco para a edificação da nossa casa, Está bem escrito no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que a edificam. Isso não quer dizer que todo o trabalho de edificação está na responsabilidade somente de Deus. Não é verdade. A gente sabe que para nós edificarmos a nossa casa, nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos da sabedoria que vem do alto, precisamos da ação e intervenção de Deus no nosso lar. Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se a gente fizer tudo tentando edificar essa casa, sem a ajuda de Deus, sem a ação de Deus, sem o discernimento,
sem a palavra, sem a presença de Deus, sem o amor do Senhor Jesus, será em vão toda a nossa tentativa de edificar a nossa família, de edificar a nossa casa. Mas com a sabedoria, e a sabedoria que vem do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Tiago, que aqueles que têm necessidade de sabedoria, peça a Deus. Oh, glórias, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 5 nos diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Aleluia. Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então a palavra do Senhor diz para mim e para você, minha irmã, para você que está ouvindo, que recebeu esse áudio, a respeito da edificação da casa. Se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Eu sei que nós vivemos, irmão, em tempo onde as famílias têm sido destruídas, onde o mundo, a carne e o diabo têm destruído de forma, de forma terrível os lares. O mundo tem mudado, na verdade, os valores da família. Eles tentam, de toda forma, negar os princípios da palavra de Deus. Tem mudado os costumes, né? Tem tentado. Veja como o inimigo investe para destruir os lares, para destruir as famílias. O homem, na verdade, tem separado o que Deus ajuntou, como diz lá em Marcos capítulo 10, verso 9. Amados, nós precisamos buscar em Deus sabedoria para a edificação da nossa vida, para a edificação da nossa família, para a criação dos nossos filhos, para o relacionamento com o nosso cônjuge. É preciso pedir a Deus sabedoria. É preciso nós pedirmos a Deus discernimento. A palavra do Senhor nos diz, amados, em João 10:10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós não podemos esquecer que Jesus ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Quantos lares têm sido destruídos pelas mentiras? E a gente sabe quem é o pai da mentira. Está lá, amados, no Evangelho de João, que Satanás, ele é que é o pai da mentira. Mas em João 8:32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A edificação da nossa casa, a edificação do nosso lar vem, amados, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento da verdade. Quanta mentira! Às vezes nós mesmos, nós mulheres, esposas, somos setadas, né? Pela mentira de Satanás. Ele tenta trazer discórdia. Às vezes o esposo fala uma coisa e você entende totalmente diferente. E por ter entendido diferente, não teve a humildade ali ou a coragem de perguntar o que foi que você realmente disse. Você disse isso com essa intenção ou eu entendi errado? Né? Às vezes a gente fica guardando uma palavra achando que o esposo disse aquilo ou falou daquela maneira ou com aquela intenção. E isso faz setar o nosso coração de ficarmos angustiada, amargurada, chateada. E enquanto aquela conversa não é exposta, né, de uma forma amigável, para conversar, para realmente trazer as claras, para que o inimigo não esteja ganhando brecha, né, ganhando espaço com aquele mal entendido. Como é importante, amados, a sabedoria na nossa vida. E eu digo uma coisa, peça a Deus. Mais do que nunca nós estamos precisando de que Deus nos dê sabedoria. E, amados, a forma que nós temos de edificar a nossa casa com sabedoria é deixar que essa casa ela seja edificada
edificada por Deus. Amém? Edificada pelos princípios de Deus. Não tem como uma casa permanecer de pé, não tem como uma família ser abençoada se ela não vive, se ela não procura os princípios de Deus. Porque o mundo está aí implantando os princípios dele, os valores deles, que nós sabemos que vai totalmente de encontro à palavra, aos princípios do Senhor. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, a partir do versículo aí 24, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, fala justamente, né, a respeito da edificação da nossa casa, né, de estarmos edificando sobre o quê? Sobre a rocha. Existem dois fundamentos. Você pode edificar sobre a areia ou sobre a rocha. E aqui a palavra do Senhor é muito clara. Eu gostaria que você lesse Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Está falando desses dois fundamentos, né? A casa, para ser edificada, ela tem que ter fundamento. Ela tem que ter a sua... como é que se chama o nome do fundamento, né? Ali, agora me fugiu o nome. Tem que fazer o alicerce. Pronto, tem que ter o alicerce. Um bom fundamento. Quando nós queremos construir um prédio, quando é uma casa comum, o alicerce é de um tipo. Mas quando é uma casa que vai ter andares, já é outro fundamento, já é outro alicerce. Se a gente quer uma obra boa, uma casa edificada, uma casa grande, construída, a gente tem que fazer um bom alicerce. Então aqui, nesse texto, nos mostra que a casa que é edificada sobre a rocha são as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Já o contrário, são aqueles que edificam a casa sobre a areia. Eles ouvem a palavra, mas não colocam em prática. Amada irmã, você que está me ouvindo agora, a nossa casa... A diferença da edificação da nossa casa está em nós praticarmos a palavra, está em nós estarmos dando a Deus, né, o devido lugar a Ele na nossa vida, na nossa família. Não adianta você buscar pessoas para conversar, para lhe dar conselho. Não adianta você estar fazendo campanha de oração, orando, sabe, pedindo uma palavra, pedindo que Deus use alguém na revelação, se você não está disposto a colocar em prática a palavra do Senhor. Eu vejo que há muitas pessoas que elas nos pedem oração, mas elas querem que Deus revele. Elas querem que Deus nos use na revelação. E quando você dá uma palavra, quando você dá um texto bíblico, e que na verdade aquele texto bíblico é o suficiente, é primordial, é essencial para que traga solução diante daquilo que a pessoa está expondo, ela nem lê, às vezes nem lê o texto, ou diz eu não entendi, porque como se a revelação, né, de uma profecia fosse mais forte do que a própria palavra. Irmão, a profecia que estiver fora da palavra, ela é em vão, ela não traz resultado. A profecia, quando vem do coração do homem, não acontece, não se cumpre. A maior revelação, a maior profecia é a palavra do Senhor. E é essa palavra que nós temos que ter em nossos corações, amém? É a palavra do Senhor, aleluia. É isso que nós devemos desejar em nossas vidas. É isso que nós devemos estar colocando no nosso coração, pedindo ao Senhor, Senhor, que a minha casa seja edificada na palavra, que nós possamos estar vivendo os princípios de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que nós devemos buscar da parte do Senhor, a sabedoria, a edificação, né, sobre a palavra, sobre os princípios de Deus, a verdade do Senhor estando em nosso coração. Amém? E que a nossa casa,
aleluia, seja um lugar de oração, que não falte a oração na nossa casa, amém? O apóstolo Pedro, ali em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Pedro, ele também nos exorta a viver uma vida de oração. Ele explica que o homem deve ter amor, consideração à esposa, né? Precisa buscar discernimento espiritual e nunca parar de orar. Eu queria que você aí abrisse esse texto de 1 Pedro no capítulo 3, 1 Pedro no capítulo 3 e verso 1, diz assim, 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento e cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, ou frisado o cabelo, ou o aparato do vestuário. Aí ele fala aqui, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aí aqui no versículo 7, o apóstolo Pedro, ele fala com os homens, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E aí ele diz, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Veja como é importante, né? A oração, a mulher, a submissão dentro do seu lar, procurando viver, ter um procedimento cristão, ter um procedimento de testemunho, porque, amados, o nosso lar, a nossa família, deve ser um lugar de testemunho e um lugar de oração. Amém? Eu aqui falei sobre esses dois. Em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 1, fala do lugar de testemunho. A mulher dá o bom testemunho, né? O apóstolo Pedro, ele orientou as mulheres cristãs para darem bom testemunho de vida aos seus maridos. E quantas das vezes a mulher não está sendo sábia, não está tendo sabedoria, discernimento, né? E dar testemunho dentro do seu lar para os seus maridos. Aqui Pedro incentiva que até mesmo sem palavra, mas pelo procedimento, podemos testemunhar sobre a nossa fé. Muitos cristãos, eles oram e pregam somente dentro da igreja, esquecendo que dentro da casa, ali, é o nosso primeiro lugar que devemos pregar. Às vezes até sem palavra, mas com o procedimento. É o primeiro lugar que devemos testemunhar, é dentro da nossa casa. Então, se nós queremos edificar a nossa casa, nós temos que pedir sabedoria a Deus. Nós temos que edificar a nossa casa sobre a palavra, sobre a presença de Deus, o querer de Deus. E no nosso lar, aí em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, deve ser um lugar de oração. Ele orienta, ele explica que o homem deve ter amor e consideração à esposa. Precisa buscar discernimento espiritual e nunca parar de orar. Muitas das vezes nós deixamos que os problemas do lar, os problemas domésticos interrompam as nossas orações, né? Paramos de orar, mas não paramos de reclamar, de criticar, de brigar, de fazer confusão. O que deixa logo é a vida de oração. O que deixa logo, o que afeta logo é a comunhão com Deus. Mas aí contenda, discórdia. Nós, na verdade, irmão, devemos fazer o contrário. Sempre estar orando e parar com os problemas. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja edificante para você, para a sua família. E que você busque no Senhor estar edificando o seu lar. Em nome de Jesus.